Salvo engano, tem uma tolerância de até 5 minutos para o terceiro avaliador chegar. Viu? É o Ricardo, né, que está faltando? É, Tá, já é. vou entrar em contato aqui. 5 minutinhos a gente Tem já. 5 minutos, né, de tolerância, não é isso? Tem 5 minutos, né? Tranquilo, né? Tá. Ô, Oi, Eric, eu tenho Regina, uma pode dúvida. falar. Pode falar, Regina, à vontade. Não, é que como eu tô com um problema na minha câmera, mas eu sou avaliadora, se você quiser, eu tento acessar também pelo celular. É porque como eu tô com um computador, fica melhor para eu acompanhar, sabe? Ah, não, é tudo. Não, tudo bem. Eu não sei se é. Se não der para abrir a câmera, eu acho que não tem problema, não. O importante é Porque fazer a nesse computador arguição. aqui ela não pega. Não, tudo bem. O importante é fazer a arguição, Ah, tá né? certo, tá bem. Obrigada. Ah, tudo bem. Tem o ideal, né, Regina, e o possível, né? A gente faz o possível. Sim, sim. Vou preparar aqui o cronômetro dos 10 minutos de apresentação, sempre. E quando estiver faltando 2 minutos, eu vou avisar, tá? Quando vocês estiverem apresentando, eu vou dar um. Sabe aquela mãozinha lá? Eu acho que eu vou usar ela para avisar. Essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você viu aí a mãozinha levantada? Vocês viram aí? Eu vou utilizar essa mãozinha aqui para avisar 2 minutos, ou vocês preferem que eu fale 2 minutos no meio? Acho que não, né? Acho que levantar a mão é melhor, né? Olha aí, ó. Sempre que eu levantar essa mãozinha aqui, é porque está faltando 2 minutos para terminar a apresentação, tá? O tempo é de 10 minutos. Mais um minutinho, gente. Ainda estou tentando entrar em contato, não consegui falar com ele ainda.
consegui falar com ele, ele já me respondeu, estou só esperando ele confirmar ou não a participação. Tá certo. Mas alguém entrou aqui. Quem foi que entrou agora? Talvez seja o Ricardo mesmo. Será que foi ele? É que o nome dele não está aqui aparecendo. Olá? Saiu de novo. Eu acho que não era ele, não. Agora sim, eu acho que é ele. Meu com o nome direitinho. É ele. Que bom. Ele. Ricardo, você poderia só abrir a câmera e o microfone para testar se está tudo ok? Oi, boa tarde. Boa tarde. Está funcionando direitinho. Tá ótimo, então. Tá ok, Ricardo. Seja bem-vindo. Nós já vamos iniciar, então, pessoal. Tá? Começar com as instruções, tá? Então, vamos lá. Então, nós já fizemos todos os testes, né, de câmera e de áudio. Então, agora nós vamos iniciar a sessão para valer, tá? A sessão já está com os 3 avaliadores. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a Feira Paulista, tá? A Feira Paulista tem sua primeira edição organizada pelo Instituto Federal de Bragança Paulista esse ano. Apesar do isolamento social, a feira, realizada totalmente no formato virtual, conta com a participação de 55 trabalhos nas diversas áreas do conhecimento, além de 19 projetos sendo apresentados na vitrine tecnológica. Este ano, a Feira Paulista recebeu o apoio financeiro do CNPq por meio de chamada pública. Esta sessão faz parte da etapa de avaliação dos projetos expostos na feira virtual, que conta com apoio generoso de quase 100 avaliadores. A partir do resultado dessas avaliações, os trabalhos serão classificados e premiados em cada área de conhecimento, além de concorrerem aos prêmios especiais e bolsas de iniciação científica júnior do CNPq para continuarem com seus projetos no ano que vem. As sessões ocorrerão da seguinte forma: cada projeto terá 10 minutos para expor seu trabalho e responderá às perguntas dos avaliadores por 20 ou 30 minutos, totalizando entre 30 e 40 minutos no máximo cada grupo. É altamente recomendado que os apresentadores abram suas câmeras. É permitido o uso de apresentações, demonstrações em câmera, compartilhamento de tela e etc. Apenas os autores poderão se manifestar durante a apresentação. Os orientadores e outras pessoas presentes na sessão devem manter seus microfones em mudo. Faltando 2 minutos para o término das apresentações, o mediador irá avisar os autores que restam 2 minutos. Aquilo que nós combinamos lá, eu vou levantar a mãozinha. Quando levantar a mão, significa 2 minutos. Finalizados os 10 minutos, será interrompida a apresentação. O compartilhamento de tela também deve ser interrompido nesse ponto. Na fase de arguição, devido ao limite de tempo de 20 a 30 minutos, cada avaliador poderá dispor de até 7 ou 8 minutos para fazer seus comentários ou perguntas ao grupo, sendo que as respostas do grupo também devem estar dentro deste tempo. Então, entre a pergunta e a resposta, é esse intervalo de 7 ou 8 minutos, tá? Caso haja tempo, após todos os avaliadores perguntarem, fazer a pergunta, a rodada é iniciada novamente. Ainda devido à limitação do tempo, as perguntas e respostas devem ser objetivas e diretas. Finalizados os 30, 40 minutos totais do grupo, terá início a apresentação do próximo grupo. Recomendamos que todos permaneçam na sala até o final da sessão de avaliação. Será feito um print da tela com todos os participantes. Tudo bem? Então, vamos iniciar a sessão solicitando que os apresentadores, né, que os autores, comecem sua fala. Então, vamos iniciar
chamando o grupo que vai falar sobre a modelagem computacional como recurso educacional, que é composta por Ingrid Gonçalves Leite, Kaique Santana Vieira, Sabrina da Costa Silva, Fábio Oliveira Teixeira, que é orientador, e Luciana Cavalcante Maia Santos, que é co-orientador. Tudo bem? Então, aviso mais uma vez que são 10 minutos de apresentação e com 2 minutos eu vou fazer um sinal para vocês, tá legal? Então, vocês podem abrir suas câmeras para fazer a apresentação e compartilhar a tela, enfim, fiquem à vontade, podem iniciar. Ok, vou fazer o compartilhamento de tela aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kaique Santana Vieira e, juntamente das minhas colegas Ingrid Gonçalves Leite, Sabrina da Costa Silva e dos orientadores Dr. Professor Fábio Teixeira e Doutora Professora Luciana Santos, formamos o grupo A Modelagem Computacional como Recurso Educacional para o Estudo do Câncer. Originalmente, nosso grupo de pesquisa é formado por mais membros, porém, nos dividimos em 2 grupos. O nosso atual grupo se dividiu no eixo tecnológico, ou seja, na construção do site e das modelagens computacionais, e o outro grupo ficou no eixo teórico, ou seja, no desenvolvimento da exposição da importância de se explicar o câncer em escolas públicas. A tecnologia no mundo digital está cada vez mais inclusa no cotidiano das pessoas, em diversas áreas, seja no trabalho, no lazer e em várias outras atividades. Dessa maneira, a utilização dos recursos da tecnologia digital nos ambientes escolares podem gerar bons resultados para os aprendizes, pois o processo de ensino-aprendizagem se torna algo bem mais dinâmico. A motivação dos alunos é um fator de extrema importância para se obter um bom resultado de aprendizagem. Quanto maior o interesse do aluno, maior a facilidade do aprendiz em compreender o que lhes é apresentado. Explicar fenômenos científicos utilizando-se apenas de recursos comuns como lousa, livro, etc., pode se tornar um processo cansativo e desagradável por conta da complexidade dos assuntos. A modelagem computacional, como ferramenta tecnológica, pode auxiliar na compreensão e na visualização de diversos fenômenos científicos, como o câncer pulmonar, uma doença perigosa que, na maior parte dos seus casos, mostra sintomas apenas em estágios avançados, onde o tratamento é muito mais difícil. Através do ensino, além de passar o conhecimento para as pessoas, também pretendemos incentivá-las a fazerem check-ups dos seus corpos com frequência, o que pode resultar em um diagnóstico precoce e um diagnóstico de câncer mais precoce. O nosso trabalho tem como objetivo geral construir um site para expor visualmente os estágios do câncer pulmonar, para auxiliar estudantes no aprendizado do conteúdo teórico sobre o desenvolvimento de um tumor. E os objetivos específicos são coletar dados, analisar artigos e estruturar o projeto teórico, elaborar a modelagem visual, desenvolver um website para alocar as cenas, hospedar cenas e informações sobre o câncer no sítio eletrônico e disponibilizar o website na internet e divulgar o projeto. Em materiais, nós utilizamos as seguintes plataformas. O Bootstrap, que é uma ferramenta de framework que ajudou a deixar o designer do site mais atraente e intuitivo. Também utilizamos a plataforma Blender, que é uma plataforma open source de modelagem computacional. O Coursera, que é uma plataforma que oferece cursos de aperfeiçoamento profissional e técnico de forma gratuita e com a possibilidade de emissão de certificado. Outra plataforma que usamos foi o Replit, que é um software online que possibilita coletar e executar códigos em dezenas de linguagens de programação e até mesmo em conjunto de forma gratuita. Utilizamos também a plataforma Sketchfab, que é uma plataforma para armazenamento de modelagens, que também oferece recursos avançados para disponibilizar ao usuário, tais como adicionar pequenas anotações dentro das modelagens, e o usuário consegue visualizar também em realidade virtual com um dispositivo correto.
Em método, foi por intermédio da leitura de artigos científicos que foi dado o início da estruturação do nosso projeto teórico, com base nos principais assuntos abordados durante o percurso do tema. Com a ajuda da plataforma Coursera, os integrantes do grupo realizaram um curso introdutório sobre como o câncer age no organismo humano para conseguirmos dar continuidade à modelagem computacional, que, como dito anteriormente, utilizamos a plataforma Blender. Essa plataforma possui várias ferramentas e, quando manipuladas de forma eficiente, conseguimos deixar a modelagem o mais próximo possível da realidade. E, simultaneamente a isso, demos início também à construção do nosso sítio eletrônico dentro do Replit, com as linguagens de programação JavaScript, que foi usada para as animações, CSS, que foi utilizada para o designer juntamente com o framework Bootstrap, e a linguagem de marcação HTML, que foi usada para a estruturação do site. Além disso, a construção do website foi importante para fazer a alocação das nossas modelagens, importadas do Sketchfab, e também para colocar materiais de estudo e assim facilitar o entendimento e aprendizado do usuário. Por fim, construímos nosso relatório final para poder disponibilizar para a sociedade e ajudar no engajamento tecnológico e científico. Resultados de discussão. O processo de pesquisa contou com artigos científicos para justificar a relevância do tema e a importância de inserir recursos audiovisuais na educação, pois podemos concluir que se absorver o conteúdo com a modelagem visual é vantajosa. Sobre as nossas modelagens visuais, são 9 no total. Temos a célula eucarionte, os cromossomos, o DNA mutado, os tecidos de um tumor e dentre outras modelagens. E sobre cada uma dessas modelagens, fizemos um vídeo explicativo para auxiliar cada estudante na interpretação e no conteúdo retratado em cada uma das modelagens. Lembrando que os vídeos estão em reta final, para serem alocados no nosso website. Com a utilização da plataforma Blender, aqui já citada, e com a ajuda da plataforma Sketchfab, todas as modelagens já estão alocadas no nosso website. Aqui temos a modelagem de um pulmão. Como vocês podem ver, ele já está tomado por uma metástase, que nada mais é a saída de um tumor do estágio primário para o estágio secundário, onde ele já está bem comprometido e, nesses casos, podem levar uma pessoa a óbito. Conclusão. O objetivo desse trabalho é utilizar a modelagem computacional para auxiliar os estudantes do ensino básico nos estudos sobre o câncer e, assim, usando a tecnologia como beneficiária nas escolas públicas. Dúvidas ou perguntas? Nos contacte através do nosso endereço de e-mail e não deixe de conferir o nosso website. Lá você encontrará mais informações sobre a nossa equipe e sobre o câncer pulmonar. Essas são as referências bibliográficas usadas no trabalho. Agradeço desde já a atenção de todos. Obrigado pela apresentação, aliás, uma excelente apresentação. Parabéns pelo trabalho apresentado. Um de vocês, ou o orientador, se puder, coloca no chat o endereço do website. Eu acho que não dá tempo de quem quiser acessar o website de vocês, não vai dar tempo de fazê-lo só pelo que nós vimos lá na apresentação. Foi muito rápida, né? Então, se puder colocar, por gentileza, no chat o website, para que nós possamos acessar também e aprender um pouquinho com o trabalho de vocês. Tá bom? Tá bom. Vou chamar agora, para começar a arguição, eu vou chamar a avaliadora Lígia Paula Cabral, do Rosário, e pedir para que ela se apresente, né? Fale da sua instituição e de onde você está, da sua capacitação, de onde você está falando. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Lígia, eu sou doutoranda na Universidade da Unesp, na cidade de Jaboticabal. Estou quase finalizando já o doutorado na questão de produção vegetal. E eu quero dar os parabéns também a toda a equipe do trabalho, né, elaborado.
aos orientadores, os alunos também. Gostei do tema. E como o nosso tempo é bem breve, eu tenho uma pergunta. De todas as problemáticas, nós sabemos que o Brasil, né, ele tem bastante ocorrência de câncer. Por que vocês escolheram o câncer pulmonar? Não poderia ter escolhido o câncer de mama também, que é um dos cânceres que também está mais em alta? Como se deu, né, a escolha para esse tema? Trabalhando com a questão da modelagem, mas escolheram o câncer pulmonar para ser ilustrado, né, e apresentado posteriormente nas escolas, pelo que eu entendi no projeto, correto? Exatamente. Boa tarde. Então, a gente teve esse processo de escolher qual câncer exatamente a gente ia escolher e também vimos pelo qual tipo de câncer é mais comum no Brasil. O câncer pulmonar é bem fatal e é um dos mais comuns no Brasil, um dos mais comuns. E também levamos em conta a questão do tabagismo. O tabagismo é bem comum no Brasil, adolescentes, jovens, é bem comum de se ver pessoas dessa idade fumando. E o câncer pulmonar, a gente escolheu ele nessa ideia de conscientizar as pessoas, por esses motivos. O tabagismo e a fama não, mas o quão comum é o câncer de pulmão no Brasil. Ok. Obrigada. Obrigado, Lígia. Mais alguma consideração? Não, da minha parte, não. Obrigado. Vamos agora, então, passar para o próximo avaliador, o Ricardo Piuco, onde você, por gentileza, se apresente, fale a sua formação, né, da sua instituição e de onde você está falando. Lembrando dos 7 a 8 minutos entre tempo de perguntas e respostas. Você está mudo, você não está conseguindo ouvir. Desculpa, não tinha percebido. Mas, então, muito obrigado, Eric, por toda a coordenação da Feira Paulista. Eu sou o Ricardo, eu sou graduado em Biologia pela Federal de Santa Catarina e atualmente eu faço meu doutorado na USP, em Bioinformática, e minha pesquisa eu faço sobre RNAs curtos no Hospital Sírio-Libanês. Basicamente, para mim é isso. Eu queria pedir desculpa também pelo meu atraso aqui, porque questão de internet também. Mas sobre o trabalho em si, assim, gostaria de parabenizar todo o grupo, todo o orientador, assim, porque para um projeto num nível assim geral tá muito bom. Vocês estão usando tecnologias muito à frente do tempo de vocês. Eu lembro que na minha época de ensino médio, assim, básico, eu não tinha nada próximo disso, não estava nem pensando nisso. Vocês já querendo desenvolver website, já usando tecnologia que gente grande usa, Bootstrap, usando ferramentas que são boas hoje e grátis, como vocês usaram para desenvolvimento 3D, O Blender. o Blender, isso. Que é plataforma gratuita, consegue rivalizar bastante com as grandes mesmo, um Fusion 360 e etc. Realmente, parabéns mesmo, está muito bom, muito completo, só que eu tenho alguns pontos, assim. Eu também ia perguntar por que vocês escolheram câncer pulmonar, mas já está disponível muito bem respondido. Um probleminha que eu percebi, assim, acessando o site de vocês, é que talvez pela metodologia do servidor que vocês estão usando, eu percebi olhando as características dele lá no próprio site do fornecedor, que ele é um servidor free, óbvio, e bem, como ele é free, ele é bem básico, assim. Então, talvez por ser básico, ter só 500 MB de RAM e ser um servidor básico, ele está dando umas travadas, assim. Por exemplo, quando eu vou rodar uma animação, ele dá uma picotada nas imagens, por exemplo. Vocês poderiam ou procurar um serviço pago, que eu acho que não é nem necessidade, porque vocês gastariam demais só um passo acima, ou outras opções
de mesmo serviços que são gratuitos. Por exemplo, o GitHub ele fornece essa ferramenta que vocês podem hospedar o site de vocês lá e ter um endereço específico, ou seja, .github.io, e funcionou muito bem. Ou mesmo já migrar para um passo, como vocês já são bem aparentemente experientes, já dá um passo ainda maior, que é a questão de nuvem, que por exemplo, a Amazon ele fornece até um período até uma característica de servidor um pouco mais forte e ainda é grátis. Mas questão de pular para a cloud, e vocês já estão indo muito, muito além do que vocês projetaram, mas assim, é uma opção, sabe? Com relação ao objetivo, vocês concluíram todos os objetivos muito bem, vocês terminaram todo o projeto, estão continuando o projeto ainda, eu percebi no final, mas tudo que vocês se propuseram, vocês fizeram. E, assim, tem uma frase na introdução de vocês que eu acho que eu sou bem chato com isso, que eu trabalho com tumor e etc. É que, assim, cada tumor tem sua própria característica, sua própria classificação. Por exemplo, câncer de mama tem várias classificações, dependendo do cientista da comissão científica que classifica esse tumor, ele pode ser bem variado, assim, com relação aos estágios. Por exemplo, câncer de pâncreas, estágio 2 e 1 já é muito complicado, e já é bem agressivo, não importando muito a origem dele, se é genética ou se é ambiental. Ou, por exemplo, ou em comparação com o de mama, por exemplo, que tem estágios, entre aspas, demora bastante para você conseguir um estágio muito avançado. Mas o que eu queria apontar é que, na introdução da primeira página, você fala que a modelagem computacional ela vai pela criatividade do criador, mas é um pouco complicado assim, você falar isso. Ainda mais que tudo bem que vocês querem fazer um projeto de publicação, de falar com o pessoal em casa, família, amigos, e isso se encaixa na criatividade livre que vocês podem ter, mas sim, vocês deveriam se ater um pouco a um pouco mais teórico com relação à classificação. Isso fica bem evidenciado quando a pesquisadora falou na figura 3 que o metástase sempre é estágio avançado. Não necessariamente, depende do tipo do tumor. Talvez para pulmão seja, mas para câncer de mama, metástase é um estágio muito prolongado e você tem a maioria dos casos em estágios breves. Eu só tenho uma pergunta mais de curiosidade com relação aos materiais que usaram. O que seria um PC First Place e um Dex PC? No caso, seriam os PCs que a gente utilizou para fazer o projeto. Então, são os nossos computadores que a gente inseriu só para mostrar que é possível fazer tudo que a gente fez possuindo PCs com pouca capacidade. Perfeito, obrigado. Eu acho que no mais era isso, só realmente falar para vocês que vocês parabéns pelo projeto, pela execução, todas as características que vocês estão usando, todas as tecnologias, mostrando realmente, como a menina falou, que é possível fazer com um custo bem reduzido, um projeto muito bom, e assim, parabéns mesmo pela equipe, pela orientação, pelo grupo todo, pelo trabalho, pelas informações, e assim, continuem, vocês estão num caminho muito bom. Parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de lembrar aos autores para manter a câmera ligada. Vocês estão em arguição, então mantenham a câmera ligada e enquanto estiver acontecendo a arguição, todos vocês, tá? Gostaria de convidar agora a avaliadora Regina Célia Macedo do Nascimento. Então, a mesma coisa,
Regina, se apresente, fale da sua formação, da sua instituição, né, e de que lugar você está falando conosco. Certo, perfeito. Queria novamente pedir desculpa, né, pelo computador que está sem câmera, mas estou aqui bem atenta. Eu sou formada em licenciatura em Biologia pela Rural de Pernambuco. Atualmente, eu também sou professora da mesma instituição, do Núcleo à Distância, e estou fazendo doutorado em Ciências Ambientais na Federal de São Carlos, que fica no interior, né? Minha cidade paixão também. Super adotei ela. Então, é isso, sobre mim. Primeiro, eu gostaria muito de parabenizar vocês. Eu achei uma apresentação muito limpa, muito boa. Vocês falaram com bastante segurança. Queria ressaltar também que até mesmo na faculdade, por muitas vezes a gente não encontra apresentações com a qualidade que vocês trouxeram. Os slides super limpos, com tópicos, e aí vocês foram desenvolvendo suas falas. Isso é primordial também, até mesmo para a gente notar que vocês têm o domínio do conteúdo que vocês trouxeram. Não ficaram atentos ao que estaria somente no slide. Vocês conseguiram desenvolver isso, tá? Outro ponto que eu queria ressaltar foi a escolha do trabalho de vocês, como o Ricardo até mesmo pontuou. No ensino médio da gente, a gente nem pensava de fazer algo desse tipo. Então, vocês estão num caminho super certo, né? Super muito bem encaminhados. Dá para notar que vocês estão se empenhando para poder desenvolver esse projeto. E aí é só seguir, só seguir. Com certeza vocês têm uma excelente orientação também. Isso aí ajuda muito a estar direcionando vocês no caminho certo, tá? Eu só pontuei algumas coisinhas, coisas simples, é só mais questão de lapidação mesmo. Porque a gente tendo, às vezes, até um olharzinho de fora, venha contribuir um pouco, tá? Só em relação um pouco mais ao trabalho escrito de vocês. Vocês trazem no resumo, gostei bastante. O que eu sugeriria, no caso, é vocês trazerem um pouco também do resultado de vocês, que foi o que eu senti um pouquinho de falta, tá? E no resumo, vocês já pontuarem um pouco desses principais resultados que vocês trouxeram. Uma outra coisa, cadê? O objetivo de vocês, super pontual, vocês conseguem alcançar esses objetivos, certo? Agora eu fiquei assim, só com um pouquinho de dúvida, e aí eu queria até perguntar a vocês. Eu entrei aqui no site, gostei bastante do layout, achei super limpo, né? Eu queria saber como é que está essa questão de divulgação para essa comunidade, que vocês colocam até como objetivo 5, divulgar o projeto para a comunidade acadêmica. Como que vocês estão fazendo isso? Explica um pouquinho mais para mim, por favor. Então, a gente estuda no Instituto Federal e os nossos orientadores também são nossos professores. E eles estão nos ajudando a fazer essa divulgação, além da gente estar fazendo inscrições dentro de feiras, congressos, justamente para divulgar o nosso projeto, junto com as informações que temos no site e as modelagens. Além de tentar sempre usar as nossas redes sociais e fazer essa divulgação. Agora, eu falando aqui estava mutado. Perfeito, Ingrid, muito obrigada. Eu não sei se foi porque eu li um pouco rápido, ou passou batido por mim, dessa questão agora que você me respondeu perfeitamente de trazer na parte escrita. Porque aí eu fiquei um pouco confusa de como que estaria essa divulgação. Essa forma que vocês estão fazendo, aí vocês trazem um pouquinho nessa parte escrita, já que está lá bem específico como objetivo de vocês também, tá? Porque aí a gente entendeu que vocês seguiram todos os passos, conseguiram alcançar todas essas etapas, mas quando foi um pouco nessa parte de divulgação, eu senti um pouquinho de falta nisso, né? Vocês trouxeram todos os links, foi muito interessante, porque a gente pôde clicar, pôde observar o que vocês fizeram, tá? E aí eu só tenho elogios para vocês em relação a todo o trabalho, e continuem nessa, e de maneira geral foi isso, tá? Muito bom mesmo, parabéns. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, Regina. Agradeço a esse momento de arguição, né? Parabenizo a equipe pelo trabalho, aos orientadores, co-orientadores e instituição, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos agora partir para a próxima apresentação, tá? Então, eu gostaria de pedir agora que
que a equipe que for apresentar abra a câmera, né? A equipe agora vai apresentar o projeto, né? O trabalho Biologia Forense, como desvendar crimes usando ciência, que é do Instituto Federal do Campus Birigui, e conta com a Raíssa Vitória de Paula Silva, Heloísa Bressan Gonçalves, que é o orientadora, e Natália Ellen Castilho de Almeida, co-orientadora. Então, vocês Olá, têm 10 boa minutos, tarde. tá? E 2 minutinhos eu vou mandar o aviso para vocês, tá? Caso seja necessário. Tá bom. Fique à vontade. Obrigada. Pode começar. Só um minuto. Você vai colocar uma apresentação, né? Você vai fazer. Aham. Tá bom. Eu só vou contar o tempo quando começar a apresentação, tá? Tá dando para ver certinho? Sim, tá perfeito. É só agora colocar isso, perfeito. Olá, boa tarde. Eu sou Raíssa Vitória, aluna do IFSP Campus Birigui. E com o auxílio da minha orientadora Heloísa Bressan Gonçalves e da minha co-orientadora Natália Ellen Castilho, nós estudamos a biologia forense e como desvendar crimes usando ciência. A biologia forense é uma área que está dentro da ciência forense. Ela envolve diferentes sub-áreas que estão responsáveis por auxiliar em investigações criminais. O motivo pelo qual eu pesquisei tal tema é que desde sempre eu possuí interesse pela área criminalística. Eu sempre assisti documentários e séries que mostravam essas cenas criminais e sempre me interessei e está relacionada também com a área que eu quero seguir futuramente. No caso, eu pretendo fazer ciências biológicas e seguir na área de perícia criminal. O objetivo desse trabalho foi estudar as técnicas da biologia forense que podem ser utilizadas para desvendar crimes, instigando que elas sejam cada vez mais empregadas na solução de crimes no Brasil. A metodologia desse trabalho se realizou através de uma pesquisa bibliográfica, por meio de materiais produzidos por outros autores, sendo analisados artigos, sites, teses, revistas que estavam relacionados com tal tema. Depois de catalogados os materiais mencionados, foram feito um detalhamento de cada área da biologia forense e seus principais vestígios biológicos. Eles foram divididos em seções, resultando em seção 1, detalhamento de cada área, seção 2, vestígios biológicos, e seção 3, análise de casos reais. Vale ressaltar que nessa apresentação eu vou falar somente do caso da Isabela Nardoni, mas no relatório entregue à Feira Paulista, eu acrescentei mais 2 casos, que é o da Mércia Nakashima e do Álvaro Pedroso. Seção 1, principais sub-áreas. As principais sub-áreas da biologia forense são botânica, genética, papiloscopia, entomologia, hematologia e toxicologia. A botânica forense ela é realizada por meio de uma análise criminal que podem ser encontrados vestígios vegetais, que dão boas sugestões sobre a procedência dos envolvidos. Ela pode detectar plantas específicas nas roupas e sapatos de indivíduo, igual a gente pode ver nessa imagem abaixo, onde uma mulher faz a coleta de um vestígio vegetal, meio que uma alga, uma planta, e a botânica forense ela funciona dessa seguinte forma. Vale ressaltar que a botânica forense ela possui variadas áreas, mas a mais utilizada é a palinologia, ciência na qual estuda o pólen, que podem fornecer pistas importantes relacionadas a variações sazonais, como temperatura, umidade do ar, entre outros. Já a genética forense está ligada à identificação do ser humano e tem como principal objetivo facilitar o reconhecimento de pessoas, utilizando-se traços de DNA encontrados, por meio de resíduos como saliva, sangue, fios de pelos e cabelos. Essa área não é muito útil para corpos que estão em avançado estado de decomposição. Em cadáveres que possuem bom estado de conservação, as amostras mais utilizadas são sangue e unha. A papiloscopia forense, ela utiliza-se das impressões digitais, sendo a identificação através das pápilas dérmicas. Ela divide-se em 3 partes: datiloscopia, que é o reconhecimento através das pontas dos dedos, quiroscopia, que consiste na identificação através das palmas das mãos, e a podoscopia, que é o reconhecimento através das impressões digitais dos pés. Vale ressaltar que utiliza-se dessa área, pois é possível descobrir se as digitais encontradas na cena do crime
são correspondentes com a do suspeito. Bom, a entomologia, ela se trata dos insetos contribuindo na identificação do crime. Por meio dela é possível saber se usaram entorpecentes, há quanto tempo o corpo foi enterrado, ou se houve morte violenta. Os insetos, eles facilitam, né? E eles podem ser classificados da seguinte forma: necrófagos, que são insetos que se alimentam de tecidos em decomposição; hominívoros, que podem ter uma refeição ampla, comendo diversos alimentos; parasitas e predadores, que possuem alimentação semelhante, ambos utilizam-se de insetos cadavéricos; e os acidentais, que se encontram acidentalmente no local. Em mortes que foram utilizadas entorpecentes, dependendo da substância presente no corpo da vítima, ela pode aumentar ou diminuir o aparecimento de insetos necrófagos. Já a hematologia forense é a ciência na qual estuda manchas ou gotas de sangue. Nem sempre é possível detectar essas manchas ou gotas a olho nu. Portanto, o luminol é um teste primordial para a utilização dele nessa área. Nessa imagem, a gente consegue ver que um lado possui... Eu não estou conseguindo mostrar, mas aqui. Esse lado possui uma luz e esse daqui está mais escuro, na qual aparecem essas bolinhas azuis, esses pontinhos azuis. É o luminol reagindo ao sangue, portanto, tem sangue nessa parte aqui. E a toxicologia forense é uma ciência na qual determina a identificação de substâncias que podem estar relacionadas na causa da morte do indivíduo. Ela é realizada através de materiais biológicos, como saliva, suor, secreções nasais, urina e etc. A toxicologia ela possui variáveis técnicas, mas depende da análise que você deseja exercer e a situação do caso. Seção 2. Vestígios dos crimes. Os vestígios, eles são sinais deixados em uma cena de crime. Eles são cruciais para a apuração do delito. Os principais são armas de fogo, peças de roupa ou até mesmo uma caneta que foi utilizada para a execução do indivíduo. É daí que surgem os vestígios biológicos, que têm como principal objetivo permitir a identificação dos suspeitos, sendo classificados de acordo com o local em que foram coletados. Os principais tipos são ossos, sêmen, saliva, DNA, pelos humanos, unhas e sangue. Seção 3. Caso Isabela Nardoni, análise de casos reais ocorridos no Brasil. Esse crime aconteceu em 2008, após um conflito entre as versões de Alexandre Nardoni, que é o pai da menina, e de sua madrasta, Ana Carolina Jatobá, tiveram que ser levados à utilização de técnicas da biologia forense. Foram utilizados estudos da hematologia forense e da papiloscopia forense. Eles declaravam que alguém havia invadido o apartamento e entrado na ausência de ambos, o que não foi o que aconteceu. Graças a essas técnicas utilizadas, desmentiram o casal. Foram encontrados marcas de sangue no carro, na toalha e na fralda da criança, o que nos mostra que Isabela já havia sido espancada momentos antes de ser jogada pela janela. E após uma segunda perícia no apartamento do casal, o apartamento havia sido lavado e foram encontrados uma faca com as digitais de Alexandre, na qual não continha sangue, mas a faca foi utilizada para rasgar a tela da janela. E utilizaram também a papiloscopia forense para a detecção de impressões digitais dos pés de Isabela em um móvel. Possivelmente, Alexandre deveria ter colocado Isabela em cima do móvel enquanto cortava a rede da tela. Nesse slide, a gente consegue ver a reconstituição do caso. Nessa primeira imagem, a gente consegue ver o perito fazendo o mesmo movimento que o Alexandre fez com a Isabela, na qual ele segurava ela pelos punhos. Alexandre jogou a Isabela pelos punhos dessa seguinte forma. E nessa segunda imagem, a gente consegue ver uma toalha com esses pontinhos azuis. A gente consegue perceber a hematologia forense agindo. Esses pontinhos azuis são o luminol reagindo com o sangue encontrado. Portanto, por meio desse trabalho, a gente conclui que o conhecimento de como a biologia forense é importante é de grande relevância, visto que, por mais que ele seja muito veiculado em filmes, séries, poucas pessoas realmente sabem do que se trata. E por mais que o Brasil seja um país que ainda utilize muitas técnicas da biologia forense, ele possui uma grande lacuna em relação a outros países, devido à falta e escassez de equipamentos e tecnologias próprias para isso. Essas foram as referências utilizadas e esse foi o meu trabalho. Obrigada.
Opa, parabéns pela apresentação, excelente trabalho. Vamos começar agora a etapa de arguição, convidando o avaliador Ricardo para fazer suas considerações e perguntas para a equipe. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, orientadores. Novamente, eu gostaria de parabenizar a todos vocês pelo ótimo trabalho. De novo, tem um nível bem acima do que a gente esperaria para ensino fundamental e médio. E acredito eu que você tenha ido pela curiosidade, mas realmente de estão famosas séries de investigação de crime. E, assim, me deixa muito orgulhoso. Eu gostei muito de saber que tem gente, né, nessa área que tem essa curiosidade, que já tem esse futuro bem, entre aspas, estabelecido. Eu sei que falta muito tempo para você se formar e ir fazer um curso extra, que muita coisa pode surgir e querer te desviar desse assunto, mas, assim, posso te dar o conselho de, se você realmente gosta, tem muito interesse, e eu percebi que você tem essa curiosidade dentro de você, que vai em frente, que você tem muita oportunidade, tem muito background, pelo que eu percebi. Trabalho bem completo, assim, você explorou todas as áreas de biologia forense, que eu pessoalmente não conhecia muito, eu conhecia mais a parte de realmente eu tenho um pouco mais de conhecimento que a parte de genética, que eu achei que fosse a mais importante, mas pelo que eu vi que você e o seu orientador escreveram, aparentemente a parte de botânica é mais usada, assim, mais importante, entre aspas. Eu senti falta na introdução, assim, só um comentário que até vocês me pegaram depois, porque depois vocês põem isso. Eu achei que na introdução faltou um pouco de casos, assim, falar como a botânica forense é importante, já jogar um caso como a genética ou a limnologia forense é importante, mas já no resultado vocês fazem isso muito bem, mostrando os casos, mostrando um caso muito famoso da Doni, da Mércia. Com relação ao caso da Mércia, assim, você me surpreendeu bastante, porque realmente muita coisa ali eu não conhecia, e é incrível, assim, você vê um crime que você tem várias dúvidas no ar, assim, e com relação a uma bota, tipo de algo, você consegue ir lá e prender uma pessoa, assim. Realmente, parabéns, assim, é uma área muito com muita curiosidade, assim. E, assim, vai para frente. Só com relação a duas coisas. Uma pergunta, não sei se você pode responder rapidinho. Qual é a área assim que você tem mais interesse em relação a todas as forenses que existem, ou você não tem uma definida ainda? Eu acho muito interessante a papiloscopia e a botânica, que são as mais utilizadas, assim, se for ver. Principalmente a papiloscopia. Então, com relação a essa resposta, eu tenho duas coisas para sugerir. Eu não sei se você procurou já, mas no Brasil, assim, já tem, até mesmo em São Paulo, já tem instituições que dão cursos específicos de biologia forense. Até meio por curiosidade, eu procurei uma vez, e como eu faço minha pesquisa no Sírio-Libanês, tem um instituto ali perto, não lembro o nome agora exatamente, depois eu vou te mandar por e-mail se você quiser. Eles dão um curso assim bem focado na parte de forense, assim, de investigação forense. Porém, é mais na parte de genética. Assim, não sei se te interessaria tanto agora, mas assim, para um futuro, assim, você pode ter certeza que tem curso no país específico sobre isso, especializações. E assim, se realmente é o que você tem curiosidade e gosta muito, porque eu percebi que você gosta muito, pode ir atrás que você vai ter muito sucesso. E com relação à papiloscopia, eu também gosto, eu não sei se é isso que te deu curiosidade com relação a programas de TV, CSI, documentários sobre investigação criminal. Tem na internet várias experiências de você fazer em casa, assim,
E uma das que eu vejo bastante é você fazer em casa papiloscopia, você com materiais simples que você consegue comprar no mercado, numa farmácia, e dedicar impressão digital, escolher a impressão digital e fazer uma investigação simples de brincadeira, mas que pode muito dar informação, aguçar essa curiosidade de você, ou mesmo na sua família, entre os seus amigos. Assim, é uma área. Você pode botar a mão na massa assim muito rápido, muito assim, aí você não precisava fazer uma graduação nisso, você pode fazer, sabe, muito rapidamente. E sim, se você quiser também, quero te puxar um pouco mais para minha área assim de genética. Tem um caso muito famoso assim que eu vejo muito documentário sobre e aparece muito assim recorrente para mim, que é o caso do Mengele, que foi um criminoso nazista que muitos nazistas fugiram para a América do Sul para se esconder. E o caso do Mengele é bem famoso porque ele acabou morrendo de causas naturais e depois fizeram a exumação do corpo e seguindo um monte de pistas assim. É um caso muito... Tem várias curiosidades assim, talvez se você goste, se você olhar mais a fundo assim, eles usaram muito a parte de analisar ossos, nessa genética desse osso, tanto que eles conseguiram identificar que era realmente um Mengele por análise genética. Eles, assim, para quem tem interesse, para você e para quem está vendo esse projeto e quem se interessa, curiosidade, isso é um caso muito, muito bem detalhado que tem no Brasil. E assim, a pergunta não tem muita coisa, assim, eu gostaria realmente de parabenizar, porque é uma área com muita curiosidade. Eu sei, é muito bom você saber muito sobre uma área que as pessoas conhecem pouco. Aí você está vendo um assunto, aí você, enquanto as pessoas continuam num nível assim, você consegue já perceber o que o cara vai fazer, você consegue pensar tá vendo TV, você pode já pensar numa estratégia de como você vai usar os seus conhecimentos para identificar esse caso, para analisar as pistas. E antes das coisas terminarem, você já ter as respostas, assim. Mas, assim, bora para frente, muito parabéns, assim, pelo trabalho, tá bem completo. E se é isso mesmo que você se interessa, vai à frente, você, pelo background que você mostrou aqui, você tem bastante chance de sucesso, parabéns. E é bem curioso para todo mundo também, assim, saber um pouquinho sobre esse assunto. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado pela arguição, Ricardo. Vamos agora passar para o próximo avaliador. Vou chamar a Lígia Paula. Oi, Lígia. Oi, tá aparecendo? Já. Você pode começar. Boa tarde, Raíssa. Parabéns pela pesquisa, né? As suas orientadoras também. Eu achei o tema bem relevante. Eu já conhecia mais ou menos, que eu também gosto de estar lendo, de estar vendo, principalmente a parte de entomologia, né? Que tem alguns insetos que são presentes em cenas de crimes, e aí dá para detectar quanto tempo ali está o cadáver, né? Naquele local ali exposto. E é interessante, né, como a natureza ela dá algumas respostas, né, de alguns crimes, e essa forma é bem interessante. Então, assim, geralmente a gente está acostumado a ver mais a questão na mídia, né, principalmente, assim, de algum caso relevante, a questão do luminol, a questão, né, da questão do DNA, da arcária dentária, que é o mais presente. Mas, assim, às vezes, dependendo de algum lugar, e olhando ali pelo caso da Messi, eu me lembro que eu fiquei acompanhando na televisão, e realmente, né, pela sola do sapato dele, foi uma coisa primordial, né, ali para ser detectado. E eu achei bem interessante. Só que na verdade, a sua escrita está muito boa, o projeto está muito bom. Eu li, traz informações, a questão também dos referenciais mais atualizados. Parabéns mesmo, está muito bem construído, muito bem elaborado. Eu só fiquei com uma dúvida assim. Você coloca lá na parte de resultados que vocês estão finalizando. E aí você cita, né, uns casos reais. Como foi para a construção, para você elaborar e colocar, principalmente o caso da Isabela Nardoni?
Foi através da mídia? Ou você teve algum acesso, entrou em contato com algum perito, né? Uma curiosidade minha, com algum perito, alguém que trabalhou no caso mesmo, né? Ou não? Então, meus pais têm uns amigos advogados, ele havia me comentado comigo sobre o caso da Isabela Nardoni, que graças à perícia criminal que foi solucionado. Aí eu procurei saber mais com documentos, artigos, teses na internet e notícias. Aí foi assim, mas contato com perito criminal mesmo eu não tive não, somente com as pessoas que me apresentaram o caso. Porque a forma como você escreve, para quem está lendo, né, dá a entender que você realmente foi a fundo, que você pegou ali os autos, né, do processo, mas parabéns, né, e continue. Eu sei que essa fase é sempre tão importante, realmente, como, né, a Regina, o Ricardo já falaram, antigamente a gente nem pensava nisso, mas aí que bom, né, que você está desenvolvendo, e realmente, né, já tinha visto que eu vi uma matéria, no Domingo Espetacular, que depois de 20 anos, descobriram que o marido assassinou a esposa nos Estados Unidos, e ele tinha enterrado o corpo, e já tinha 20 anos, ninguém sabia, e um cachorro da família estava brincando no local, e acabou desenterrando, e vieram descobrir que até então ele tinha dito que a mulher tinha fugido, né? Então, assim, para a gente ver, eles conseguiram, né, mesmo 20 anos, conseguiram ali detectar DNA e tudo mais, e tentaram reconstruir o crime, e de fato depois ele acabou confessando e enaltecendo, né, a questão da perícia. Parabéns mais uma vez, Raíssa, muito obrigada. Obrigado, Lígia. Mais alguma consideração final? Não, satisfeita. Bem, obrigado. Vamos passar agora para a Regina, para a última avaliadora. Regina, está com você. Tá bom. Oi, Raíssa, tudo bom? Vê Tudo só. bem com você. Tudo certo. Primeiro, eu queria falar que, se é isso que você quer, seguir em frente. A gente conseguiu sentir bastante segurança na tua fala. O quanto que você gosta desse assunto, né? Porque a gente tem palavras difíceis no meio. E você conseguiu falar com uma fluidez muito boa, mostrando que você gosta, que foi você que fez, que você se inteirou nesse assunto, né? Então, eu só tenho a te parabenizar. Em relação à tua apresentação também, teus slides muito, muito bons, você trouxe essas imagens para a gente poder fazer essa assimilação, isso aí é bastante interessante, tá? A tua escrita, como Lígia mesmo pontuou, ela é muito boa, ela flui, então a gente consegue ler tudo que você traz de uma forma muito simples, muito boa. E quando você trouxe todos esses aspectos, essa contextualização também da biologia forense, eu acho que foi uma das coisas assim, mais importantes, como se fosse tua cerejinha do bolo, sabe? Porque muitas vezes a gente fica atento só a um ramo e não conhece os outros, e os outros são tão importantes quanto. Então, quando você traz isso, ele dá um plus ainda mais no seu trabalho. Deixa eu só reabrir ele aqui, só um instantinho, que ele tinha fechado. Eu acabei pontuando pouquíssimas coisas também, né? Tudo que Ricardo e Lígia já falaram, eu super apoio. É mais uma conversa aqui mesmo. Vocês têm uma qualidade muito boa. Aqui mesmo, você traz a literatura, você fez essa revisão para poder trazer esses aspectos, né? A gente entende o quão importante também é essa revisão de literatura para a gente poder ter esse embasamento teórico bem forte. E aí, só como uma sugestão que eu coloquei aqui, porque assim, quando a gente faz uma revisão de literatura, se, por exemplo, eu pegar o seu trabalho, na sua metodologia, se eu pegando ela e lendo, utilizar as mesmas coisas que você utilizou, a intenção é que eu tenha o mesmo resultado. Tá? Então, só para a questão, assim, de um pouco mais de reorganização, tá? É só questão de lapidação, que nem eu disse para os meninos, só para lapidar um pouquinho mais, porque está muito bom. De você conseguir, assim, por exemplo, destacar, né? Eu entendi que você utilizou o Google Acadêmico, os 30 últimos anos, não foi isso? Que aí você conseguiu pegar artigo, iniciação científica, tese, dissertação.
o que é que eu falaria um pouco mais? De você deixar um pouco mais destacado quais foram as palavras-chave que você utilizou para poder conseguir esses seus trabalhos. Entende? Só destacar um pouquinho mais essas palavras-chave que você utilizou nessa pesquisa. E quando você traz os seus resultados, que você também descreveu super bem, só de cara assim, que você coloca até 3 parágrafos para depois fazer os tópicos, né, da biologia forense, do estudo de caso, de você trazer quantos trabalhos você conseguiu obter na sua pesquisa. Entende? Porque se a gente está fazendo lá a revisão, está fazendo essas buscas, só para a gente ter uma noção mais ou menos do todo, de quanto que você conseguiu, aí você traz e depois você vem com esse destrinchamento que ficou muito bom, falando da biologia forense, falando do estudo de caso, que foi sensacional também, trazer isso, né, que aí a gente consegue enxergar ainda mais o quanto que é importante para estar solucionando esses casos. Né? E aí a gente consegue entender ainda mais a importância do seu trabalho, certo? Então, no mais, eu só queria te parabenizar realmente, que ficou muito bacana, né? Dá para ver o seu entusiasmo, continue assim, que quando a gente vai fazendo as coisas que gosta, o resultado ele não vai ser diferente, ele vai ser bom. E aí você está no caminho super certo. Então, parabéns novamente. Obrigada a todos. Eric. Opa, pois não. Obrigado. Eu só gostaria de uma coisa que voltou quando eu estava comentando, assim, de todas as forenses que a autora aqui citou, eu talvez daria mais uma dica para ela, que não sei se tem muita coisa escrita já sobre, dá para pesquisar sobre forense digital. E hoje a gente compartilha tudo, tem muita informação que a gente põe na internet e que eu sei de casos que foi crime solucionado só com essas informações realmente digital. Eu acho que poderia ser também uma linha que a autora poderia pensar em buscar informação. Mas, assim, realmente, parabéns. Continua assim, que você tem muito pela frente. Ok, eu já anotei todas as sugestões, aí eu vou dar uma arrumada, ajustada no meu relatório. Obrigada. Obrigado, Ricardo. Mais alguma consideração de quaisquer avaliadores? Podem falar mais um pouquinho se quiserem. Se não tiver nenhuma consideração final, a gente pode passar para o próximo trabalho, então? Estou satisfeita. Também. Tudo bem, então. Vamos lá. Parabéns, então, Raíssa. Parabéns aos seus orientadores também pelo excelente trabalho. Vamos agora para o terceiro trabalho desta sessão, que é com o título Cuidar e Preservar, Teorias e Hipóteses sobre a Sexta Extinção em Massa, do Centro Educacional Serimar, com Maria Luísa Medeiros da Silva, com a orientação de Ayara Pinheiro de Carvalho e com orientação de Vera Lúcia. Também conta com Nicole Félix e Maria Clara Rocha. Então, fiquem à vontade para compartilhar a apresentação. Assim que vocês começarem, eu aciono o cronômetro para os 10 minutos. Quando estiver faltando 2 minutos, eu aviso, tá bom? Com aquela mãozinha lá que a gente já combinou. Podem compartilhar a tela. Boa tarde, cumprimento a banca examinadora da Primeira Feira Científica Paulista, a nossa orientadora Ayara Pinheiro, ao Colégio Serimar, familiares e público que estão participando desta live. Somos as representantes do projeto Maria Luísa, Maria Clara
e Nicole, estudantes do Centro Educacional Serimar. Nosso projeto tem como tema cuidar para preservar hipóteses e teorias sobre essa extinção em massa. A escolha desse tema se baseia na Feira Científica do Colégio, apresentada em maio de 2021, com dados analisados do documentarista David Attenborough e referências bibliográficas. Iniciamos a nossa apresentação voltando um pouco no tempo, observando as transformações naturais e antrópicas que foram e que estão ocorrendo com o nosso planeta. Dentre todos esses anos de existência de vida na Terra, ocorreram 5 eventos de extinção em massa que mudaram totalmente o nosso planeta, e a sexta que está ocorrendo mais rápido do que o projetado. Durante os séculos, a ciência não tem o poder de provar certos acontecimentos, todavia trabalha com hipóteses e teorias. Diante das análises, notaram que um dos principais motivos dos desastres foram as mudanças climáticas ocasionadas por ações humanas. Os principais o propósito específico desse projeto é analisar as principais mudanças climáticas e alterações do meio ambiente, assim como comparar as mudanças do tempo geológico, investigar as mudanças climáticas do planeta, projetar as mudanças que precisam beneficiar os ecossistemas aquáticos e terrestres e explicar como devemos recuperar a vida selvagem do mundo. Trouxemos esse gráfico para melhor compreensão de vocês. Aqui mostra o final Ordoviciano, que de acordo com os estudos bibliográficos, foi a glaciação do Gondwana que diminuiu 37% de todo o CO2 atmosférico após o aumento da atividade vulcânica, fazendo a perda de habitat de animais marinhos e atrapalhando na cadeia alimentar de outros. Nessa parte mostra o Devoniano, que tem como característica o começo da diversidade biológica. Um dos principais motivos de seu fim seria as mudanças climáticas ou a liberação de gato de metano. O período Permiano durou 48 milhões de anos, e as principais hipóteses de seu fim foram as mudanças climáticas, por motivos naturais, que causaram erupções vulcânicas, provocando um mortal efeito estufa e a falta de oxigênio no oceano. O Triássico deu início à fragmentação da Pangeia e possui diversas teorias de seu fim. Nenhuma delas definidas, a maioria são impactos de asteroides e erupções vulcânicas. O Cretáceo durou 80 milhões de anos, onde os continentes se moveram para a posição que estão atualmente. A sua extinção ocorreu em causa de uma colisão de um asteroide com a Terra, que dizimou 100% de todas as espécies. O atual período é o Quaternário, que teve início aproximadamente 2,6 milhões de anos atrás. Nesse período que surgiu a espécie humana, Homo sapiens. O seu começo foi marcado por diversas glaciações, durante as quais a temperatura média da Terra diminuiu, aumentando as calotas polares e geleiras e reduzindo o nível dos oceanos. Durante décadas, o biólogo Edward O. Wilson analisou os aspectos das extinções em massa, notando que as espécies condenadas giram em torno de 27 mil anos, sendo que 74 espécies dias e 3 espécies hora nos anos contemporâneos. Além de que o número de espécies que surgem com o tempo não é capaz de superar as que desaparecem, como ocorria anteriormente. No gráfico, podemos ver que as temperaturas atuais são as maiores em 10 mil anos, e a taxa de aquecimento do mundo aumentou a partir da Revolução Industrial. Os impactos dessas mudanças climáticas podem ser vistos em eventos catastróficos que já presenciamos, como os incêndios florestais na Austrália em 2019, no Pantanal brasileiro em 2020 e nas florestas norte-americanas em 2021. Segundo esses fatos, 99% das extinções são de responsabilidade de nossa sociedade humana, a que mais intervém na natureza alterando o meio ambiente, misturando a flora e fauna do planeta, acometendo a diversidade ecológica, degradando habitats, por sempre priorizar a busca compulsiva por capital. Caso a Terra siga para mais um colapso global, a humanidade sofrerá com as consequências pelos impactos causados ao meio ambiente, como novas doenças emergindo, alterações climáticas, problemas com a agricultura e etc. Com isso, tem-se em mente que a extinção que enfrentamos atualmente não é uma preocupação única para os cientistas. As mudanças climáticas já acontecem há muito mais tempo do que imaginamos. Elas são alterações naturais e antrópicas, que têm um ritmo para acontecer em longo prazo.
Mas com as atividades humanas, há uma aceleração nesse ritmo, o que é uma grande preocupação, já que o clima é um sistema muito complexo, que ao sofrer alterações no seu equilíbrio, leva a diversas consequências, que para a maioria delas ainda não estamos preparados. Por isso, é fundamental buscar alternativas de educação ambiental para todas as idades e culturas diferentes, pelo fato de existirem pessoas de não entender a complexibilidade do problema e atribuir a ganância, consumismo e a falta de boa vontade. Neste outro gráfico, podemos ver que a temperatura e a concentração de CO2 na atmosfera vem aumentando desde 1990. Como mostram as figuras ao lado, o aquecimento global não significa que as temperaturas aumentaram de maneira uniforme em todas as regiões do planeta. Geralmente, o aquecimento é maior na Terra do que nos oceanos, porque a água é mais lenta para absorver e liberar calor. A realidade é que a mudança climática é consequência do nosso sucesso como espécie, visto que o planeta não está preparado para um desenvolvimento tão intenso, o que leva ao nosso fracasso ambiental. Na última imagem, conseguimos observar isso de forma prática, durante o início da pandemia do coronavírus, que demonstra uma diminuição na emissão de dióxido de nitrogênio na atmosfera, devido ao isolamento social da China. Ecossistemas é um lugar da natureza formado por um determinado espaço e pelos seres que o habitam. Assim, deveríamos respeitar a nossa biodiversidade, que precisa de um equilíbrio para manter todos os seus seres existentes. O ecossistema terrestre vem se modificando ao decorrer dos anos. Um exemplo desse fato é a floresta de Bornéu, que ao final do século a floresta havia sido reduzida pela metade. Outra preocupação são os recifes de corais, que estão sofrendo um processo de branqueamento. O aumento da temperatura da água e sua acidificação são as principais causas desse fenômeno. Manter o equilíbrio da vida oceânica de forma saudável é importante para todos os seres que habitam esse ecossistema e também para a humanidade. Estabilidade da vida selvagem no mundo. Como já comentado, se seguirmos nesse ritmo, nós vamos enfrentar muitos colapsos pela frente. Em 2100, o planeta irá aquecer mais 4 graus e, assim, o sexto evento de extinção em massa avança. Com todos os conhecimentos atribuídos neste projeto, se não houver uma mudança nas atividades humanas, o colapso das civilizações e o declínio da natureza serão iminentes. A biodiversidade agora precisa de nossa ajuda no processo de restauração e para se manter em equilíbrio. O que precisamos fazer é restaurar a vida selvagem e demonstrar para as pessoas a importância de uma consciência ambiental. É essencial para a humanidade reconhecer os problemas causados no meio ambiente e não os repetir para que as próximas gerações usufruam dos recursos naturais e os utilizem de forma correta. A mudança no estilo de vida e na alimentação é essencial para a construção de novos meios sustentáveis. Através deste gráfico, através da barra cinza, nós vemos a diminuição da vida selvagem no mundo, afetando principalmente a Terra e a humanidade. Segundo a referência bibliográfica, nós observamos que a humanidade acelerou as alterações climáticas através da poluição do meio ambiente, a extinção das espécies selvagens, a exploração de recursos naturais e o aumento da população ao meio. Caso não haja uma diminuição nesses hábitos, as hipóteses sobre essa extinção podem se transformar em teoria e mudar totalmente a nossa biodiversidade atual. Resultados. Durante o desenvolvimento deste projeto, foi realizada uma pesquisa com os alunos do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Nessa tabela, nós vemos o resultado das respostas realizadas com eles via formulário. Vemos que muitas pessoas elas não sabem de muitas coisas, o que nos deixa impactado, porque são coisas importantes que já deveriam estar sendo comentadas por aí há muito tempo. Os estudos deste projeto nos possibilitam esclarecer as alterações climáticas, as alterações antrópicas que a Terra já sofreu e vem sofrendo. Eventualmente, as mudanças climáticas, ao longo dos anos, estão sofrendo com um aumento excessivo da emissão de gases poluentes na atmosfera. Vale ressaltar a importância das instituições em estimular projetos na área ambiental e incentivar as pessoas a cuidarem do meio ambiente. Em virtude dos fatos, por fim, nós queremos a biodiversidade em equilíbrio. O ser humano é o maior perigo para uma nova extinção. Aqui são as referências bibliográficas. E essa foi a nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham entendido e se conscientizado sobre o que vem acontecendo com o planeta.
Obrigado pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Vamos começar a arguição agora com a avaliadora Regina Célia Macedo do Nascimento. Vamos. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês, né? Vamos lá. Primeiro, parabéns. Não tem outra coisa a não ser parabéns. Eu até, no decorrer da apresentação de vocês, eu fiquei, mas espera aí, lá no começo estava falando que as meninas são o 8º ano, não é isso? Aí, gente, porque é o seguinte, vocês conseguiram explorar um tema que é difícil, né? Não é nada fácil quando a gente fala de extinção, não é nada fácil quando a gente fala de mudanças climáticas. E vocês conseguiram trazer de uma forma gostosa, digamos assim, para quem está ouvindo, para quem está prestigiando a apresentação de vocês. Foi bem fluido. Vocês exploraram uma coisa que eu queria até ressaltar para vocês. Vocês trouxeram bastante imagem e os gráficos, e vocês exploraram todos eles dos que vocês trouxeram. Explorar isso, gente, não é fácil. Por isso que eu quero parabenizar vocês, tá? Que até hoje a gente aqui, num doutorado, a gente tem dificuldade por muitas vezes nessa interpretação. E vocês foram explorando, foram fazendo seus comentários e deixando, assim, a apresentação ainda mais rica. Em relação ao trabalho escrito de vocês, eu acho que vocês estiveram trabalhando, não tiveram? Porque vocês trouxeram bastante informação. Vocês pegaram informações de todos os períodos até estar contextualizando nos dias atuais. E outra coisa que eu queria ressaltar é que vocês trouxeram também até mesmo um gráfico que traz a China, né? Foi aqui com a China, né? Que vocês mencionam a Covid, mostra que vocês estavam tentando ainda mais trazer os acontecimentos atuais, falando que ocorreu uma redução na emissão de gases, né? Então, a gente conseguiu ver todo esse esforço que vocês tiveram para a construção de um trabalho belíssimo, certo? E aí, deixo bem claro que deu para notar que vocês leram, que vocês foram atrás, buscaram essas informações para contextualizar. Então, do trabalho em si, eu também não vou ter mais nenhuma pergunta. Eu só queria perguntar para vocês mesmo, né? Em relação, assim, à situação em que a gente está hoje. Vocês acham que dá para a gente reverter o caso? Sim. Eu acho que se a gente começar por agora a fazer essas atividades que podem ajudar o meio ambiente, como, por exemplo, a redução do consumo da carne vermelha, plantar mais árvores, plantas, etc., essas coisas assim, eu acho que se a gente começar esses trabalhos básicos, que a pessoa sempre fala, como reciclagem também, a gente pode conseguir isso. Como a Nicole disse, eu concordo com tudo que ela disse. Eu acho que ainda temos muito tempo se todos nós nos ajudarmos, darmos as mãos. A gente consegue, com pequenas coisas que nós fazemos, reverter essa situação para que tenha um final feliz, né? Não é que Maria Luísa ficou balançando a cabeça, eu achava que ela ia falar. Então, dessas falas de vocês, assim, da gente ter essa esperança da reversão, acho que o principal de tudo para acontecer é a gente trabalhar ainda mais a questão da educação ambiental, né? Se a gente quer fazer alguma coisa, fazer dar certo, fazer mudar, a gente precisa levar o conhecimento às pessoas de uma forma mais simples, mais fluida, para que assim elas consigam se sensibilizar e a gente começar a reverter. Vocês trouxeram em relação ao exemplo da floresta, em relação aos recifes de corais. Aqui, por exemplo, agora no momento eu estou em Recife. A gente tem uma costa belíssima. E, por exemplo, a gente tem os manguezais. Os manguezais, ele culturalmente, as pessoas acham que é um local sujo, que só de depósito de lixo. Só que ele é um agente favorável demais para a gente estar auxiliando nas mudanças climáticas, porque ele retém bastante carbono. Ele sequestra carbono, e pouca gente sabe. Então, para a gente começar a mudar um pouco essa mentalidade das pessoas, para a gente começar a fazer todas essas mudanças que a gente quer ver, precisamos cada vez mais da educação ambiental. Então, eu não vou me estender muito. Parabenizo novamente vocês. Vocês fizeram um trabalho belíssimo, vocês buscaram
muitas informações fundamentais para a contextualização que vocês trouxeram dessas mudanças climáticas, de risco de extinção e tudo mais. Parabéns. Muito obrigada. Opa, obrigado, então, pela arguição, Regina. Se tiver mais alguma consideração, fique à vontade. Ainda temos um pouco de tempo. Satisfeita. Então, vamos passar agora a arguição para o Ricardo. Fique à vontade, Ricardo, para fazer a sua arguição. Muito obrigado. Parabéns ao grupo, aos orientadores. Assim, dá para ver que vocês, como a Regina falou, vocês foram bem a fundo no tema, assim, vocês pesquisaram bastante, vocês foram atrás de dados. Achei realmente muito bom. Parabéns de novo para o grupo que vocês foram atrás de imagens e gráficos. Como a Regina comentou, é bem complicado você analisar um gráfico com tantas linhas, tantas barras, como tem alguns gráficos aqui que vocês mostraram, que vocês conseguiram explicar bem, mostrar bem as informações que estavam ali, tanto no texto quanto na arguição de agora. Eu só achei que faltou um pouco no questão do texto escrito, você ter a informação, ter o bloco de informação e ter a fonte do lado. Sim, e aí tem uma hora que vocês comentam algum registro histórico, por exemplo, aumentou 40% o nível de CO2 no mundo, mas aí não tem a fonte de onde vocês tiraram isso. Acho que uma das poucas coisas que tem que corrigir é realmente isso, botar as fontes próximas às informações. E um negócio bem pontual, assim, que eu achei, que na introdução vocês falam de vários períodos, Cretáceo, Cenozoico, e etc. Assim. Na faculdade a gente aprende que existem vários mais períodos, assim. Eu acho que, como na apresentação teve, no slide 3, se eu não me engano, uma figura contextualizando todos esses períodos. Porque, lendo o texto, parece que fica meio que voando. É um período, aí depois começa o outro, depois começa o outro. Talvez se tivesse essa figura do slide no texto, assim, eu ficaria muito, muito feliz com relação a isso. Assim, e aí seria 100% completo. Eu só teria uma pergunta, assim, com relação ao questionário que vocês fizeram. Vocês tiveram muitas respostas, acho que mais de 1.000 respostas, pelo que eu vi ali. Vocês viram em algum lugar, tiraram de algum estudo ou de algum projeto ou de alguma das fontes que vocês, uma das várias fontes que vocês usaram, tinha essa coisa, ou vocês pensaram no grupo, vamos fazer essas perguntas aqui e é isso mesmo? Nós elaboramos perguntas sobre o assunto, né, no trabalho, e fizemos uma pesquisa de campo na nossa própria escola com os alunos do ensino médio e do ensino fundamental 2. As perguntas foram elaboradas através da nossa pesquisa, né? A gente fez a pesquisa para realizar e tudo mais, então a gente mesmo que elaborou as perguntas para fazer as pessoas. Ok, então, eu respondi assim, basicamente isso que eu tinha para pontuar, com relação aos 2 pontos no texto, assim, e eu acho que tirando esses 2 pontos aí, fica ótimo, realmente, como a Regina comentou, até notei aqui, que vocês trazem muita informação com muito conhecimento de forma simples, que dá para entender, que mesmo alguém fora, assim, da área, até mesmo se vocês quiserem abrir um braço a mais nessa pesquisa de divulgação científica, acho que vocês conseguem muito tranquilamente fazer isso, que vocês realmente mostraram muito conhecimento e dominaram a explicação de todas as imagens e gráficos, trouxeram vários exemplos de coisas atuais, né, da China, das emissões de nitróxido que reduziram por causa da pandemia. Acho muito bom vocês trazerem essas informações. E é isso, assim, parabéns, vocês escolheram um tema muito sensível e trouxeram com muita informação, com muita clareza e com muito conhecimento
assim, realmente dá gosto de ler realmente. Parabéns ao grupo e às orientadoras. Obrigada. Obrigado, Ricardo. Se tiver mais alguma consideração final, fique à vontade. Temos um tempinho ainda. Ok, acho que Tá tudo bem? eu tinha perguntado, perguntei, assim, realmente parabéns a todo grupo. Então tá jóia. Gostaria de convidar agora a Lígia, Paula, para fazer sua arguição. Boa tarde, meninas. Parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Eu gostei muito. Nesse tempo de pandemia, né? É um tema que que serve também por tudo que nós passamos ultimamente no nosso país, né? Com a questão do aumento das queimadas. Eu sou do Pará, então aqui a gente tem um sério problema com a questão do desmatamento. E se conseguisse, no gráfico 10, aí vocês trazem, né, a questão dos impactos de algumas culturas, né, e o impacto que essas culturas elas geram, né, ao meio ambiente, e a emissão, né, de metano aí para o nosso planeta. E eu também tenho uma questão, na verdade, tenho que pontuar uma coisa, eu acho que depois vocês poderiam dar uma olhada na figura 1, porque não aparece. Então, quando vocês forem no relatório final, depois vocês dão uma olhada, porque só aparece a chamada lá, tá? Só mesmo para depois vocês verificarem, se vocês forem mandar para algum órgão, que ela está faltando. E eu achei interessante, né, que nesse tempo de pandemia vocês trouxeram aí sobre a China, né, um gráfico aí veio trazendo, né, mostrando aí sobre a questão também dessa emissão e como o Covid teve um impacto, né, apesar de ter impacto negativo e perdas de vidas, né, mas também a questão do meio ambiente, pelo momento que todo mundo ficou mais em casa, né, eu acho que não acredito que não só na China, mas nos outros países também, emissor também deu uma contribuída para o meio ambiente. No nosso país, aí nós tivemos mais problemas de queimada, né? Então, em alguns lugares teve uma atenuante para o meio ambiente, mas em outros lugares não, né? E eu gostei muito do tema, é um tema que traz reflexão, é um tema, assim, que necessita, né, de uma pesquisa literária mais profunda. Acredito que vocês tiveram em exaustivos dias, né, de pesquisa para procurar, até mesmo como colocar isso para o leitor, né? Porque quando a gente escreve, a gente tem que colocar algo, como a gente vai escrever, como vai chamar a atenção do leitor. Eu gostei também do título, muito bom, dá uma chamada, né, que você já olha pelo título, dá aquela vontade de você querer ler mais e entender do que está se falando o trabalho, né, se falando o projeto. E eu também queria falar sobre a questão do questionário, me chamou bem a atenção, e aí vocês utilizaram, foram 2.168 pessoas ao total? Aproximadamente isso. Aproximadamente isso, né? E eu achei interessante, só me diz, vocês colocaram ensino médio e ensino fundamental, vocês colocaram uma margem da questão da faixa etária, porque aí a gente já consegue ver, né, um trabalho desse, em diferentes faixas etárias, né, os mais novos já vão transmitindo, já vão aprendendo esse conhecimento, ou vocês não colocaram no questionário, só as 10 perguntas mesmo, de forma mais... Foi um questionário mais formal ou informal, mais estruturado, semi-estruturado? Eu acho que era algo mais informal, assim. Então semi-estruturado, né? Para deixar que os leitores eles conseguissem escrever aquilo que eles conheciam e da forma como eles entendem a pergunta e o conhecimento. Tinha alguma identificação no questionário? Tinha a questão de faixa etária ou não? Era anônimo? Não tinha, a gente não colocou isso. Eu acho que seria interessante, né? E saber quantos, né, sexo feminino ou masculino, né, quantos tiveram. Acho que essa questão da faixa etária também, até mesmo quando vocês estiverem divulgando, né, nas feiras de ciências e outros eventos também, aqui, já dá para demonstrar, né, em outras escolas, eu não sei como é que vocês vão fazer a divulgação, mas aí também já vai abordando, né, então, assim, o público-alvo, né, a questão da faixa etária, então já dá para vocês já estar mais ou menos trabalhando sobre essa questão. E eu gostei muito do trabalho. E para vocês, o que ficou de reflexão? O que era a Nicole, a Maria Clara, a Maria Luísa antes da pesquisa?
e o que é agora depois da pesquisa do tema? O que mudou? Quando a gente fez primeiramente essa pesquisa para a nossa feira científica, a gente teve um grande choque por ver que nossa sociedade humana estava causando tudo aquilo. Então, acho que cada uma de nós refletindo sobre isso, e a gente estava conversando, cada uma chegou em casa e literalmente avisou a família, tentou métodos para ajudar mais o meio ambiente, parando de consumir algumas carnes vermelhas, como eu tinha citado, usar garrafinhas plásticas para fazer algum tipo de plantação. A nossa própria escola, depois que a gente fez esse trabalho, a gente mostrou para todas as salas, eles começaram a colocar lixeiras de plástico, papel, para a gente fazer a coleta certa. E os pequenininhos, eles começaram a fazer plantações de pequenas leguminosas, algumas coisas ali no nosso jardim. E acho que a gente mudou muito o nosso pensamento. Acho que cada coisa que agora eu vou fazer, ou eu vejo alguém fazendo, eu penso muito. Que nem hoje de manhã, eu estava indo para a escola, eu vi um pai levando uma criancinha e jogando um potinho de Yakult no chão. Eu fiquei, meu Deus do céu, ele sabe para onde que vai esse potinho de Yakult? Mas trouxe uma grande reflexão para cada um de nós. É um trabalho muito importante que a gente está adorando passar isso para mais pessoas. Maria Luísa, Nicole. Bom, o que a Alja falou é totalmente o que acho que nós três estamos sentindo depois que nós fizemos a pesquisa. A gente levou um choque bem grande, porque o planeta estava em um caminho, ainda está, né? Mas assim, quando nós soubemos das pesquisas e realizamos isso, a gente ficou assim, em choque e querendo fazer planos para melhoria. Bom, antes do projeto em si, como a gente falou, a gente fez a feira científica primeiro, que aí a gente se baseou e fez esse projeto. Bom, antes da feira científica, eu tinha até uma certa conscientização do que estava acontecendo, mas não era tão grande. Aí depois desse trabalho, como todos falaram, foi um choque muito grande, foi um impacto muito grande. Então, depois que eu apresentei, eu fui fazer uma conclusão melhor sobre o que estava acontecendo, eu até me emocionei, eu falei com a professora e tal, porque, de certa forma, é a gente que está causando isso no planeta, é a gente que está fazendo essas coisas. Então, meio que tipo, confunde a gente em saber que é a gente que está fazendo isso com a nossa própria moradia. Então, para mim, depois disso, eu levei para minha casa essas coisas, a gente começou a reduzir o consumo da carne, a gente começou a fazer essas partes da reutilização de materiais, a reciclagem e tudo mais, e eu queria que tudo isso também fosse ajudado. Ok, obrigada, meninas. Mais uma vez, parabéns pela pesquisa. Vamos lá. Muito obrigado pela arguição, Lígia. Se algum dos avaliadores tiver mais alguma consideração a ser feita, por gentileza, pode falar. Se alguns estudantes quiserem também fazer uma consideração final, fiquem à vontade. Se não, estamos encerrando agora essa apresentação. Vocês me perdoem, eu esqueci de me apresentar no início, todo mundo se apresentou, eu não me apresentei. Eu que trabalhei aqui, agradeço muito a organização pelo convite de ser mediador nessa sessão, até porque a divulgação científica é algo extremamente importante nesse país, que seja realizada, porque há muito pouco. Meu nome é José Eric de Souza Lima, sou professor doutor do Instituto Federal na área de microeletrônica. Agradeço e parabenizo todos os professores e orientadores engajados, lembrando que Nikola Tesla foi motivado por um professor orientador também, assim como todos vocês estão sendo. Parabenizo vocês, estudantes, pela iniciativa. Isso é a prova de que a educação pode mudar vidas, pode transformar um país inteiro, né? Parabéns para todos vocês e agradeço em especial também a todos os avaliadores voluntários aqui que estão ajudando a propagar a ciência e a tecnologia no nosso país. Boa tarde a todos. Antes de encerrar, vamos ligar todo mundo à câmera que eu preciso fazer um print da tela para apresentar para a comissão. Todo mundo arrumando o cabelo.
Todo mundo ficar bonitinho na foto. Vamos ver, ainda tem mais gente aí. Tem mais gente para abrir a câmera. Raíssa, Lígia. Quem mais? A Regina não consegue, né, Regina? Mas sua foto tá aí, tá? Sua foto tá firme e forte aí. Deixa eu fazer o print agora. Tá sorrindo. Todo mundo com um sorriso aí, que eu vou fazer o print agora, hein? Atenção. No 3. É 1, é 2, é 3. Pronto. Deixa eu checar, só para ter certeza que o print deu certo, né? Vamos ver a evidência científica, né? Ver se funcionou direitinho. Vou colocar aqui no nosso... Primeiro eu coloco o print no Paintbrush, depois eu salvo, entendeu? Porque sei que tem um pessoal do Blender aí, que manja tudo, mas eu sou da época do Paintbrush ainda. Pronto. Fechado. Muito obrigado, pessoal. Valeu mesmo. Parabéns a todos vocês, orientadores, estudantes, avaliadores. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, Ricardo?